amigos, estamos retornando aqui ao canal Cultura Jurídica e hoje eu quero abordar um tema que tem sido muito falado agora no final do ano com a edição da Lei 3.964. Essa lei, ela propõe alterações no direito material e no direito processual. No que se refere aqui ao direito processual, ela vai criar a figura do juiz de garantias. Esse juiz de garantias será aquele magistrado que vai atuar na fase de investigação, na fase de inquérito. Então, ele é que vai conhecer das medidas cautelares que poderão ser requeridas diretamente a ele e não aquele juiz que vai julgar a causa. Essa proposta, essa medida, tem a intenção de, primeiro, tornar o processo mais acusatorial. E, segundo, tornar aquele juiz que julga efetivamente a causa mais imparcial, ou seja, não contaminado por aquelas medidas que anteriormente tomava na fase de investigação. Por exemplo, autorização de interceptação telefônica, um requerimento de prisão preventiva, enfim. Essa alteração, no que se refere ao juiz de garantias, está sendo muito comemorada aí por boa parte dos advogados criminalistas e dos doutrinadores garantistas. O que eu quero trazer aqui para o debate é uma outra perspectiva. Embora essa proposta esteja aí eivada de boas intenções, nós temos que refleti-la a partir das nossas práticas judiciárias. Então, vale a pena a gente trabalhar aqui num esforço de compreender alguns aspectos do nosso direito para que possamos compreender em que medida essa alteração vai afetar drasticamente ou não o nosso sistema jurídico. A primeira coisa que me chama a atenção nesse dispositivo normativo é a ideia de tornar o processo penal de estrutura acusatória. Eu já tive a possibilidade de falar aqui em outros vídeos como que o nosso processo é impregnado por elementos inquisitoriais. Esses elementos inquisitoriais, eles também estão presentes na nossa cultura. O direito não é desconectado da nossa cultura social. E esses elementos inquisitoriais ainda permanecem durante a instrução processual. O juiz pode, de ofício, por exemplo, ouvir uma testemunha que foi mencionada por outra numa audiência, de ofício, sem provocação. O juiz ainda tem poderes instrutórios, o juiz pode fazer pergunta ao réu, pode fazer pergunta à testemunha, ou seja, isso é uma instrução processual. O juiz pode ouvir testemunhas que não podem realizar o compromisso de dizer a verdade, ou seja, elas não tomam o compromisso de dizer a verdade e mesmo assim o juiz pode ouvi-las. O juiz ainda tem uma série de atos de ofício no processo. Tudo isso é uma ideia na qual a finalidade do magistrado é chegar à verdade. A uma verdade objetiva, a uma verdade absoluta, a uma verdade concreta, aquilo que o direito chama de verdade real. É isso que a Ada Pellegrini vai explicar no seu artigo A Iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal Acusatório. Ela vai dizer que o juiz tem que alcançar a verdade. Por isso, ele tem que estar inter partes e supra partes. Ele não pode se satisfazer apenas com aquilo que as partes trazem aos processos. É o que diz a Ada Pellegrini. A Ada Pellegrini está, nesse artigo, reafirmando a atuação inquisitorial do juiz no processo penal.
Quando a gente olha para esse dispositivo normativo, nós temos que lembrar que o nosso direito, ele possui uma determinada sensibilidade jurídica que vai distinguir de outros sistemas jurídicos, que vão possuir também uma outra sensibilidade jurídica. E isso vai impregnar a função dos agentes do Estado, a finalidade pela qual eles atuam. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para o direito anglo-americano, nós vamos ver que esse sistema é orientado por uma outra perspectiva, uma outra sensibilidade jurídica. A reforma proposta, ela vai utilizar a categoria juiz das garantias. Que garantias são essas? De acordo, por exemplo, com o jurista Aury Lopes, seriam as garantias constitucionais. O juiz deve atuar nessa fase preservando as garantias constitucionais das pessoas acusadas. Ora, mas é essa a finalidade que o direito atribui ao magistrado como protetor das garantias fundamentais? É essa a atividade principal? Não. A atividade principal do magistrado no processo penal brasileiro é alcançar a verdade, é a busca da verdade real. Quando a gente olha, por exemplo, para o sistema anglo-americano, em qual o processo ele é um direito disponível ao acusado, é um direito subjetivo que pertence ao acusado, e quem se submete ao processo é a acusação, que ela tem que se submeter às regras de exclusão, ela tem que provar, para além de uma dúvida razoável, no padrão de prova de verossimilhança altíssimo. Então, quem se submete às regras do processo é a acusação para convencer os jurados das suas alegações. O papel do juiz, então, é de zelar pela regra, é fazer com que os direitos das pessoas acusadas não sejam violados no processo. E essa é a ideia de um processo justo. Um processo que consegue seguir todas as regras, e as regras são de proteção das pessoas acusadas de crime, e ainda que ele tenha se concluído com o veredito de culpado ou inocente, se seguiu todas as regras, então o processo foi um processo justo, o julgamento foi um julgamento justo. A ideia de justiça no Brasil está muito ligada à ideia de busca da verdade real. Quando a gente olha para essa reforma legislativa, nós temos que pensar que o nosso juiz é um juiz que está ali para buscar a verdade real. E não será diferente o juiz das garantias. Ele será um juiz que vai atuar na fase preliminar para buscar a verdade real. Temos que lembrar também que várias outras alterações legislativas tiveram nos seus debates pelos congressistas a intenção de dar uma perspectiva mais democrática e mais garantista. No entanto, as práticas acabaram por transformar essa realidade. Vamos dar um exemplo da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. A Lei de Drogas, ela vai retirar, a nova Lei de Drogas, vai retirar a pena de prisão para aquele indivíduo que porta drogas para consumo pessoal. E vai criar outras medidas que não existiam no ordenamento jurídico, mas que não eram a prisão. O que a gente vai perceber? Que essa lei foi pensada para evitar o encarceramento do usuário. E o que ela produziu? Um aumento exponencial do encarceramento por tráfico de drogas. Ou seja, nas práticas, ao invés daquele sujeito que era considerado usuário ser enquadrado como usuário, ele passa a ser considerado traficante. E então as práticas inquisitoriais, a presunção de culpa, a punibilidade, ela acaba preponderando sobre essa reforma. Uma outra reforma normativa foi as audiências de custódia exigidas pelo CNJ. As audiências de custódia, elas vêm atender a uma exigência
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, do Pacto São José da Costa Rica, que diz que todo cidadão preso tem o direito de imediatamente ser apresentado diante de um juiz. E esse vai analisar os seus direitos, se eles foram violados no momento da prisão. O trabalho de Thaís Oliveira Sarmento demonstra que o que acontece nas audiências de custódia é a manutenção das prisões realizadas pela polícia. Em sua grande maioria, é um ato no qual vai referendar aquela prisão. Então são poucas as pessoas que num dia de audiência de custódia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, saem em liberdade. O espírito era um espírito contrário, era uma intenção contrária ao que as práticas demonstraram. Nós temos outros exemplos, como a pesquisa do Vitor, que fala sobre a fiança, né? A autoridade policial muitas vezes arbitra a fiança para que o sujeito fique preso e não para que ele saia, então os valores são altos, enfim. Uma série de práticas que vão aí demonstrar que a intenção legislativa era outra daquela que vem se operando na prática. Um outro exemplo foi a reforma da Lei 12.403, que mudou toda a disciplina das prisões. Ela cria o artigo 319, que vai listar uma série de medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Porque o discurso, quando se pensou essa norma, era que nós tínhamos a prisão em flagrante e toda hora ela convertida em prisão preventiva. Então havia um movimento de encarceramento muito grande. Então essa reforma legislativa vai ser dita pelos juristas, para que o artigo 319, que vai listar uma série de medidas cautelares diversas da prisão, tenha preferência em relação à prisão. Ou seja, a prisão vai ser a última ratio, a prisão vai ser aquele momento que não tem outra saída a não ser encarcerar o sujeito, mas não é isso que a prática tem demonstrado. O que a prática tem demonstrado é que a regra é o encarceramento e não as medidas cautelares diversas da prisão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, se o crime for com alguma violência ou grave ameaça. A regra é o encarceramento, a manutenção da prisão, a conversão do flagrante em prisão preventiva. Nós temos que lembrar que nós temos essa vertente inquisitorial punitivista no nosso ordenamento jurídico. O que a gente tem percebido, então, é que essas intenções legislativas, esses discursos dogmáticos da doutrina, eles têm pouco afetado as práticas judiciárias. E não acredito que será diferente com essa reforma processual. O juiz de garantias, ele vai atuar como todos os juízes, em sua grande maioria, atuam, regrados pela lógica desse nosso processo de matriz inquisitorial, punitivista. Exigir que esses juízes, na hora da investigação, virem uma chave e agora se transformem em juízes garantistas dos direitos fundamentais, não acredito que isso seja possível. Como diz o professor Roberto Cante Lima, o direito no Brasil só mudará se mudar o ensino jurídico. Não vai ser 3 ou 4 artigos que vai mudar uma tradição jurídica, que vai mudar uma cultura jurídica. Então, essa mudança do juiz de garantias, aparentemente bem intencionada, ela dificilmente vai alcançar as finalidades, atender a esse entusiasmo dos juristas que estão aí festejando essa mudança normativa. Outra questão que envolve essa reforma é que me parece que ela não pensou na figura do promotor de justiça. O promotor, que também vai atuar nesta fase preliminar, será também aquele que vai sentar ao lado do juiz e vai ali ficar fazendo as audiências, às vezes até almoçando junto, ou como disse o site Intercept, trocando mensagens de WhatsApp, enfim, mantendo uma relação próxima, como nós sabemos que mantém.
Será esse mesmo promotor que vai atuar na fase preliminar e vai também sentar ao lado do juiz? Essa é outra questão que merece também ser refletida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, curtem, comentem, façam perguntas e vamos seguir aí nesse debate do juiz das garantias. Forte abraço e até o próximo vídeo.